História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 22 de setembro de 1155, nasce Afonso VIII, meu 27º, 28º e 30º avô, rei de Castela, sogro de Dom Afonso II, rei de Portugal, avô do rei Dom Afonso III de Portugal, meu 25º e 26º avô. Afonso VIII, rei de Castela, casou com Leonor Plantageneta, princesa de Inglaterra, minha 27ª, 28ª e 30ª avó, irmã dos reis de Inglaterra, Ricardo, Coração de Leão, e João, Sem Terra. Afonso VIII, rei de Castela, o nobre ou o das Navas, nasceu em Sória, a 22 de setembro de 1155, e morreu em 6 de outubro de 1214, era filho de Sancho III, o Desejado, rei de Castela e de Branca Infanta de Navarra, neto paterno de Afonso VII, o Imperador, rei de Leão e Castela e de Brengária de Barcelona, e neto materno de Garcia Ramírez IV, rei de Pamplona e Navarra e de Margarida de El Ego. Afonso VIII, rei de Castela, chamado o Nobre ou o das Navas, foi rei de Castela e de Toledo desde 1158 até sua morte. É lembrado principalmente pelo seu papel na Reconquista, levando à queda do Califado Almohada. Depois de uma pesada derrota na Batalha de Alarcos, liderou uma coligação de forças cristãs na Batalha de Navas de Tolosa, evento que marcou o início da supremacia cristã na Península Ibérica. O seu reinado também foi marcado pelo domínio de Castela sobre Leão e pela aliança com Aragão, tornando o seu reino o mais poderoso da região. Afonso VIII também é avô de dois reis reconhecidos como santos pela Igreja Católica, São Luís e São Fernando. Ascendentes e infância. Filho de Sancho III de Castela e de Branca, Infanta de Navarra, Afonso VIII era neto paterno de Afonso VII de Leão e Castela e de Brengária e de Barcelona, e neto materno do rei Garcia Ramírez de Pamplona e de Margarida de El Ego, portanto, descendente de Dom Rodrigo Dias de Vivaz, El Cid Campeador, meu 31º avô, 5 vezes meu avô. Em 1157, o rei Afonso VII faleceu e, à hora da sua morte, dividiu o reino entre os dois filhos, legando Castela ao seu primogênito Sancho e Leão a Fernando. Os dois reinos, outrora unidos, tinham agora objetivos políticos diferentes, apesar do Tratado de Sahagún, 23 de maio de 1158, celebrado pelos dois irmãos, que estabelecia a colaboração dos dois reinos e a repartição dos territórios conquistados a Portugal e aos mouros. Sancho III de Castela morreu a 31 de agosto de 1158, com 23 anos. Afonso, o único filho legítimo do jovem rei, subiu ao trono com apenas 3 anos de idade. O jovem rei serviu de joguete nas mãos dos dois grandes partidos nobiliárquicos que disputavam o poder em Castela, os Lara e os Castro. Além disso, o seu tio Fernando II reclamava igualmente a regência do reino, situação que quase conduziu a uma guerra civil. Reinado e reconquista. Assim, desde a adolescência que teve de lutar para reconquistar o seu reino. Tomou de surpresa a cidade de Toledo, então nas mãos da nobreza castelhana. Em 1170, aos 15 anos de idade, casa-se com a sua noiva de 9 anos de idade, Leonor Plantageneta, princesa de Inglaterra, minha 27ª, 28ª e 30ª avó, filha de Henrique II de Inglaterra e Leonor da Aquitânia, irmã de Ricardo, Coração de Leão, e de João, Sem Terra, reis de Inglaterra. Em 1174 sediou a Ordem de Santiago na Vila de Uclés, a partir de onde inicia uma campanha que culmina com a reconquista de Cuenca em 1177. A cidade rende-se a 21 de setembro de 1177, no dia de São Mateus, que passa a ser também o dia dessa cidade. Compreendendo as vantagens de uma aliança contra o inimigo comum Almohada, negocia com todos os reinos cristãos da Península Ibérica e consegue firmar o Tratado de Casola, 1179, com Afonso II de Aragão, para partilha dos territórios a reconquistar. Depois de refundar a cidade de Plasencia em 1186, conquistada aos mouros, relança o movimento da Reconquista com o objetivo também de unificar a nobreza castelhana na sua causa, e recupera parte de La Rioja da posse de Navarra. Depois da quebra das tréguas com o Califado Almohada, em 1195, Afonso vai socorrer a cidade de Alarcos, hoje em dia Cidade Real, nessa época o enclave mais importante da região. Na batalha que se seguiu, foi derrotado pelo califa Abu Yusuf Yaqub al-Mansur e perdeu toda a região. A fronteira de Castela com o Império Almohade ficou 17 anos nos montes de Toledo, ameaçando a própria cidade de Toledo e a região do Vale do Rio Tejo. Até que em 1212, com a mediação do Papa Inocêncio III, foi convocada uma cruzada com o objetivo de derrotar o poder almohada. Pedro II de Aragão, Sancho VII de Navarra e um exército de seu genro, Dom Afonso II rei de Portugal, meu 26º e 27º avô, para além das ordens militares de Santiago, Calatrava, Templários e Hospital, responderam ao apelo. Afonso IX de Leão, em conflito com Castela e Portugal, não juntou as suas forças ao exército cristão, mas alguns cavaleiros leoneses aderiram de moto próprio à cruzada. Começando com a conquista de Calatrava, depois Alarcos e Benavente, a campanha terminou numa vitória decisiva na Batalha de Navas de Tolosa, a 16 de julho de 1212 frente ao califa Almohada Maumen Nasser,
e na recuperação dos territórios do Val do Rio Guadiana. Afonso VIII morreu em 5 de outubro de 1214, e foi enterrado junto com a esposa no Mosteiro de Las Huelgas em Burgos, Panteão dos Reis de Castela. Contribuições para a cultura. A corte de Afonso VIII terá sido um importante instrumento cultural, acolhendo trovadores e sábios, especialmente pela influência da sua esposa Leonor de Inglaterra, com quem teria uma verdadeira relação de amor. O monarca terá ainda sido o fundador do primeiro Estádio General, Universidade, da Península Ibérica, em Palência. No entanto, esta instituição não terá sobrevivido por muito tempo após o seu falecimento. Afonso VIII, Leonor e a bruxa judia. Conta a Crónica Geral de Espanha que, em 1170, Afonso VIII já era um homem, tinha 12 anos, quando os seus embaixadores trouxeram a filha do rei Henrique II da Inglaterra, Leonor, para se casar com ele. Ela tinha 9 anos. Logo após o seu casamento, o rei esteve em Toledo, quando conheceu e se namorou por uma judia, provavelmente de uma rica família, pois em Toledo as mulheres judias gozavam de uma grande independência económica. Afonso ficou tão apaixonado por aquela bruxa judia que se esqueceu de Leonor, do seu reino, de si próprio e de qualquer outra coisa. O arcebispo Rodrigo disse que ele esteve encerrado com ela durante 7 meses, e dizem alguns que este tão grande amor que ele tinha por esta judia não era senão por feitiços que ela sabia fazer. Os condes, cavaleiros e ricos homens de Castela, vendo o reino em grande perigo, degolaram-na. Afonso ficou inconsolável. Uma noite, quando estava a pensar naquela maldita, um milagre aconteceu. Apareceu-lhe um anjo, que o repreendeu e disse-lhe que não teria filho varão para reinar, pois Deus castigá-lo-ia. Quando partiu, o rei ficou muito triste e a Câmara Real foi inundada com um maravilhoso odor e uma grande claridade. Por este pecado, o rei Afonso VIII, homem muito honrado, muito nobre e de grande entendimento, liberal e amante da justiça, foi derrotado em Largos. Essa é a compreensão do cronista, típica compreensão medieval dos processos históricos. Além disso, segundo a crónica, os cristãos também foram derrotados porque os nobres castelhanos não se esforçaram como deviam na batalha. Também o romance da Judin von Toledo, A Judia de Toledo, de Lion Furtwängler, 1955, que narra a história de uma judia na Toledo medieval, considerada a capital do saber e da tolerância entre cristãos, muçulmanos e judeus, tem Afonso VIII como personagem soberano da cidade. Descendência. Do casamento de Afonso VIII, rei de Castela, meu 27º, 28º e 30º avô, em 1176, em Burgos com Leonor Plantageneta, princesa de Inglaterra, minha 27ª, 28ª e 30ª avó, filha de Henrique II de Inglaterra e Leonor da Aquitânia, irmã de Ricardo, Coração de Leão, e de João, Sem Terra, reis de Inglaterra, nasceram pelo menos 10 filhos. Berengária de Castela, rainha consorte de Afonso IX, rei de Leão e Castela, meus 26º, 27º e 29º avó. Sancho, morreu aos 3 meses de idade. Sancha. Dona Urraca de Castela, minha 27ª avó, rainha consorte e mulher de Dom Afonso II, rei de Portugal. Branca de Castela, rainha consorte de Luís VIII de França e fundadora do mosteiro de Mauguissen da Ordem de Cister. Fernando. Mafalda. Dona Leonor de Castela, rainha consorte de Jaime I de Aragão. Henrique I de Castela, que lhe sucedeu no trono, casou com Dona Mafalda, infanta de Portugal. Constança, monja e senhora do mosteiro de Las Huelgas em Burgos.